Olá, alunos do nosso ensino fundamental. O nome é professor Gilson Dias e a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. Hoje vamos começar a nossa aula de Geografia para o 6º ano. Você que está nos acompanhando em casa, nesse momento, prepare caderno, prepare caneta e vamos começar a nossa viagem pelo componente de Geografia. Vamos lá, pessoal. Hoje, nossa aula é a aula 9, Geografia. E o nosso tema de hoje é paisagem e as desigualdades sociais. Primeiro, quero convidar você a olhar o nosso ambiente, o nosso espaço, nossa paisagem. Você consegue identificar que lugar é esse que eu estou aqui? Então, para quem é de Manaus ou para quem está nos acompanhando pelo interior do estado, essa é a sede da Secretaria de Educação, a SEDUC. É daqui, desse espaço, que é transmitido aula em casa para você que nos acompanha aí na sua casa, aí pela internet e para todo o estado do Amazonas. É daqui, do Centro de Mídias, que é produzido esse material que vai até você. Nós produzimos aqui com muito carinho. Por que eu trouxe essa paisagem para vocês? Quero perguntar de primeira mão. Ela parece uma paisagem natural para vocês? Parece uma paisagem feita pela natureza ou uma paisagem feita pela ação do homem? Então, já começa a pensar aí. Paisagem natural e paisagem feita pela mão do homem. Hoje, nós vamos começar falando sobre as paisagens e as suas interferências sociais. Como é que a paisagem diz muito sobre quem nós somos, o lugar que nós estamos e o que nós vamos fazer nesse lugar. Então, por exemplo, aqui é o espaço da Secretaria de Educação. Vamos tratar de quê aqui nesse espaço? Todo o processo de educação do estado do Amazonas. Vamos começar então observando a nossa primeira cartela. Então, a paisagem nada mais é que ela vai refletir para nós sobre as diferenças sociais. Uma paisagem, para nós, diz muito sobre como essa sociedade está dividida. Por exemplo, ao observar uma paisagem, nós podemos perceber as desigualdades sociais, humanas, que ela ocupa no espaço. Por exemplo, observem essa imagem. Nessa imagem, nós temos duas classificações sociais. Uma, nós temos esses prédios aqui, né, que representam grandes construções, representam aí espaços de poder, inclusive, e temos também a periferia. Temos aqui a galera que mora na beira do igarapé. Então, nós temos duas classes sociais bem distintas na mesma foto. Aqueles que têm um alto poder aquisitivo e podem comprar um espaço, e aqueles que, infelizmente, não têm condições de comprar esse espaço, né? Infelizmente, não têm condições de comprar esse espaço. Outra característica importante é que as paisagens, ela é resultado de toda a interação social e natural que ali ocorre. Então, as paisagens são resultado das nossas interações. As diferentes formas de ocupar, as diferentes modos de vida refletem a desigualdade entre ricos e pobres. Por exemplo, vou trazer para você essa paisagem agora, onde eu vou estar. Observa bem essa paisagem. Ela lembra para você o quê? Paisagem natural ou uma paisagem transformada? Eu estou num campo, né? Então você pode observar aqui que, diferente da outra imagem, que eu estava na frente da SEDUC, eu agora estou numa área de campo. E aqui nós temos pouca interferência do homem. Pouquíssima, inclusive. O que nós temos de interferência do homem? Essa estrada aqui, ó. Essa estrada, ela é o resultado da interferência do homem. É resultado de muita interferência ou de pouca interferência? Nesse caso, pouca interferência. Tem uma outra imagem, uma outra paisagem que eu quero mostrar para vocês agora. Ó, agora eu estou na beira de estou também no campo, estou numa região campestre. Entretanto, eu estou numa região aonde nós temos construções.
Nós temos a ação do homem. Qual a construção, qual a ação do homem que nós vamos observar aqui? As plantações, por exemplo. Pode observar que isso aqui é uma área de campo, uma área tratada. As pessoas estão observando essa área, né? Foram modificadas pela ação do homem. E aí, nesse caso, nós temos 3 paisagens. Ó. Uma paisagem natural, que teve ou não teve interferência do homem, e a paisagem transformada. Na paisagem transformada, nós vimos aqui esse espaço construído para a plantação e também um espaço para a ação e interferência do homem, que foi no caso da SEG e da SEDUC, que a gente viu agora há pouco. Tá? É importante identificar para nós que as paisagens elas vão determinar a forma como as pessoas vão se relacionar. Então, vamos ver a imagem anterior sobre os modos de vida, né? Vamos lá. Observa agora que a paisagem, como eu falei para vocês, é resultado dessa diferente interação social. Tem uma imagem do lado que é muito utilizada nos livros de geografia. Eu quero que você já perceba ela. Observe essa imagem. Muito interessante, por sinal. Nós temos aqui, novamente, uma paisagem urbana, nesse caso. E essa paisagem urbana mostra as desigualdades. Nós temos aqui, claramente, um muro, né, que divide esses 2 grupos sociais. Aqui um grupo social com alto poder aquisitivo e com todos os acessos que o Estado permite, e um grupo social que é maioria, sem acesso aos serviços básicos de saúde. Essas diferentes formas de ocupar, esses diferentes modos de vida, refletem nas desigualdades entre ricos e pobres. É importante destacar aqui, quando a gente fala entre ricos e pobres, a cidade deveria ser um espaço para todos. Ela deve ser um espaço para todos. A nossa Constituição, a Constituição Federal, diz que a cidade deve ser um espaço para todos os indivíduos. E o direito à moradia é um direito previsto em lei. Infelizmente, quando a gente fala em cidade, em estrutura social, nós estamos falando também de desigualdade entre ricos e pobres, como o texto falou para vocês. Aqueles que podem comprar um espaço para desenvolver sua moradia, por exemplo, eles vão comprar e com todos os benefícios que o Estado pode oferecer para vocês. O que seriam esses benefícios que o Estado pode oferecer? Na verdade, não são benefícios, são obrigações do Estado, como, por exemplo, acesso a saneamento básico, saúde, acesso à educação, acesso a transporte. Quer dizer, em muitos lugares, na periferia das cidades, nós vamos identificar a falta desses serviços, a falta de saneamento, a falta de acesso à educação, a falta de transporte, a falta de serviços de saúde. Nós estamos vivendo um período pandêmico, infelizmente, e isso fica mais evidenciado quando nós buscamos o serviço público. Aqueles que podem pagar por esse serviço, aqueles que têm condições de pagar, acabam tendo acesso primeiro do que aqueles que não têm condições de pagar. O mesmo serve para a moradia. Então, o modo de vida, a forma como nós nos relacionamos com a natureza, também vai influenciar na nossa sociedade. Agora eu quero mostrar para vocês os diferentes modos de vida que existem. Vamos lá. Bom, quando a gente fala dos diferentes modos de vida, a gente classifica, né, como as pessoas, o modo de vida das pessoas varia de acordo com o lugar em que elas vivem. Por exemplo, os centros urbanos e as pequenas cidades. Eu trouxe para vocês 4 imagens. As 2 primeiras imagens são exemplos de atividades rurais, atividades agrárias. Então, você tem aqui 2 agricultores. Então, provavelmente, eles moram nessa região. Né? Aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? Lá do campo, das plantações. E temos 2 trabalhadores aqui das cidades. Um da construção civil e o outro da metalurgia. Tá? Quando a gente fala das cidades, quando a gente fala do campo, os 2 são muito importantes para a construção da nossa sociedade. Como eu te disse, por exemplo, a sociedade ela é muito diversificada. Que bom que nós não somos iguais. Porque se fosse todo mundo igual, seria muito chato, né?
Cada um aí tem uma particularidade, tem uma diferença. Então, esse fato de nós sermos diferentes fez com que a sociedade também se construísse dessa forma. Eu pergunto para você que está aí nos acompanhando em casa, que está na internet, por exemplo, todo mundo que está na tua casa é igual no jeito de pensar? É igual no jeito de vestir? É igual no jeito de se relacionar? Não. Todo mundo é diferente, né? Cada um tem uma forma, cada um tem um jeitinho, né? Então, a sociedade se constrói dessa forma. Então, eu trouxe para você, por exemplo, os diferentes modos de vestir, por exemplo. Observe essa imagem. Nós temos aí diferentes formas de se vestir. Qual dessas você se veste? Qual dessas aí você se identifica, observando rapidamente? Né? Então, cada uma dessas formas de se vestir, elas identificam muito a personalidade da pessoa, ou a regionalidade, o lugar onde ela vive, onde ela se relaciona, tá? Então, nós temos aí pessoas daqui do Oriente, do Ocidente, gente que está de férias, dá para perceber quem está de férias aí? Né? Essas diferentes formas de se relacionar, de se vestir, de se comportar, vão determinar a nossa estrutura social. Uma outra forma também que ajuda muito a determinar como nós vamos nos relacionar como indivíduos, como nós nos comportamos, é a forma como nós nos alimentamos também. Olha aí que legal, né? Quando fala de alimentação, a gente logo lembra muito dos nossos lugares, de viagens que a gente já fez. Tenho 4 exemplos para vocês aí, olha. Uma mesa de comida oriental, né? Temos aí comida mexicana, né? Temos carne assada e temos aí lasanha. Olha, essa hora da manhã nós já estamos falando de comida, essa hora do dia estamos falando de comida, né? Isso é bom, quando a gente fala de comida, a gente acaba se animando, né? Quando a gente fala de alimentação, já almoçaram, já tomaram café, já jantaram. Quer dizer, quando a gente se põe à mesa, a gente se alegra, né? Nesse tempo é importante destacar a questão da alimentação saudável, da alimentação mais regrada, que é importante para todos nós. Outra forma de relacionamento social também são os transportes. Olha aí, trouxe 3 exemplos de transporte para vocês. Transporte terrestre também, mas o automóvel, né? Estamos vendo aí as bicicletas, estamos vendo também o transporte aéreo, né? Tem outras formas de se transportar, de se movimentar, por exemplo. Você pode se movimentar de navio, você pode se movimentar a pé, é um movimento também. Então, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte hidroviário, transporte ferroviário, tem lugar que tem ferrovia também, né? Então, importante para nós. Outra questão interessante é a ação da natureza no homem. Como é que a natureza influencia na gente? As paisagens sempre se transformam. E elas são fenômenos da natureza. Por exemplo, as mudanças climáticas, os vendavais, terremotos, tsunamis, as ondas gigantes, entre outros. Observe essa imagem, que legal para nós. Nós temos aí um mapa do Brasil, né? Essas nuvenzinhas que estão se movimentando aí são as massas de ar. As nuvens que se movimentam no nosso céu. Isso aparece muito na previsão do tempo, quando a gente está assistindo o jornal, né? Às vezes a gente não entende. Quer dizer, e são massas de ar que circulam todo o território nacional e aqui no caso da América do Sul. A paisagem ela é transformada também pelos fenômenos da natureza. Não é só o homem que modifica a natureza. Não é só o homem, né? Nós modificamos sim o meio ambiente quando a gente constrói uma casa, quando a gente constrói um prédio, constrói uma cidade. Estamos modificando sim o meio ambiente. Mas a natureza, antes de tudo, ela também transforma o nosso meio social. Ela se transforma, né? E o maior exemplo disso são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são o maior exemplo de transformação da natureza. A ação da natureza e da paisagem. Por exemplo, trouxe aí 2 exemplos para nós. São exemplos de construções, né, de neve, né, e tornados, que também acontecem, que são ações da natureza. Construções em áreas de risco. Importante destacar para nós. Essas construções em áreas de risco, elas são resultado, né, de desastres naturais. Por exemplo, regiões muito expostas em desastres naturais acabam sofrendo por desabamentos e inundações.
não é recomendável construir casas em áreas de risco, tá? Não é recomendável. Muito importante destacar isso para nós. Outro exemplo de construção em áreas de risco são, infelizmente, as favelas. A gente precisa falar disso, né? Por quê? O que são favelas? São conjuntos de casas e barracos construídos nas encostas dos morros, em terrenos baldios e margens de rios. Eles são feitos de materiais como tábuas de madeira, placas de alumínio, pedaços de papelão e plástico, etc. Trouxe exemplo aqui para vocês de favelas, como a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, mas poderíamos dar exemplos de muitos lugares, até mesmo aqui no Amazonas, tá? Infelizmente, a construção das favelas é resultado de uma falta de política pública para habitação. Ninguém mora numa favela, ninguém mora numa área de risco porque quer. É falta de moradia mesmo. Quando a gente fala de falta de moradia, é falta de política pública, falta do Estado, muitas vezes, nesses lugares. Vamos ver como evitar esses riscos, esse perigo, né? Nós podemos evitar como? Plantando bananeiras nas encostas, dando preferência para plantas leves, raízes profundas como bambu, e principalmente não jogar lixo nas encostas e córregos, tá? Não jogue lixo na beira das encostas, não jogue lixo nos igarapés também, muito importante, que o igarapé ele precisa estar limpo para a fluência da água, tá? E como nós podemos evitar isso? Né? Como nós podemos evitar esse problema? Construindo calhas nos nossos telhados, conservando nossos telhados, né? Aterrar buracos que acumulam água. Olha, o exemplo de calhas que vocês podem ter na casa de vocês, são essas canaletas aí que pegam a água da chuva, né? E levam a água da chuva para um lugar mais equilibrado, né? Nós podemos fazer isso também providenciando poda de árvores, não é corte, não é cortar a árvore, é podar, né? E incentivar também a criação de grupos de cooperação entre os moradores em áreas de risco. Quando a gente fala disso, a gente fala da organização social. Se organizem, se mobilizem. Quanto mais vocês puderem se organizar nas suas comunidades, nos seus bairros, melhor vocês podem cobrar políticas públicas para a prefeitura e para o Estado. Lembra que ninguém mora na área de periferia porque quer. É falta de oportunidade. Então, nós precisamos organizar, se mobilizar, para que as pessoas possam cobrar dos governantes políticas públicas na área de moradia. Tá bom? Então, agora, nós vamos ver a nossa dinâmica local interativa. Muito bem. Na primeira questão, nós temos a seguinte pergunta. Na paisagem ao lado, você consegue perceber algum tipo de desigualdade social? Se tem, comenta com a gente aí. Você vai comentar na nossa primeira questão. Tá? Na segunda, qual o modo de vida das comunidades onde você mora? Por exemplo, onde você mora tem floresta, tem natureza, tem construção? Como são os seus hábitos alimentares? Na terceira questão, com o tempo, todas as paisagens acabam se transformando, são modificadas. Quais são os agentes da natureza que podem modificar a paisagem? Tá? Quarta questão. Quais dessas ações podem ser tomadas para prevenir perigos em áreas de risco? Circule apenas as opções corretas, tá bom? Evitar plantação de plantas mais leves e mais profundas como bambu, jogar lixo nas encostas e córregos, construir calhas e telhados conservando limpos, aterrar buracos que acumulam água, manter árvores em áreas de risco de queda sem nenhum cuidado. Um tempinho aí para a gente responder. Até daqui a pouco.
Muito bem, pessoal, estamos de volta aí depois desse momento para acompanhar aí a nossa DLI, né? Só reforçando, você que está chegando agora, você que está nos acompanhando, você pode acompanhar todas as questões, a aula de hoje, todo o material no nosso caderno digital. Você acessa onde o caderno digital? Na plataforma do Saber Mais, você pode acompanhar todo o material, você tem acesso ao conteúdo digital dessa aula e das aulas que ainda virão. Então, fique atento. Você pode acessar a plataforma do Saber Mais e você vai ter acesso a esse material por meio do nosso caderno digital. Pode também pedir ajuda do seu professor, tá? Aí da sua escola. Professor, como é que eu faço para ter acesso ao caderno digital? Que ele vai orientar você, tá bom? Então, quero agradecer a todos aí que estão acompanhando, né, no nosso chat. Muito movimentado, né, o nosso chat de hoje. Valeu a galera que está aí participando, tá? É isso mesmo. Você aluno, você professor, você se apresenta, você diz de onde você é e você responde aí a nossa interatividade. Quero agradecer todo mundo que participou, tá? Muito legal o nosso chat. Vamos lá, primeira questão, então. Ó, na paisagem, você observa do lado, né? Percebe algum tipo de desigualdade social? Então, você pode ver aí que são os elementos pertencentes na imagem. Quais são eles? A desigualdade social mesmo, né? O prédio, a grande construção, né? E a periferia, a galera que não tem acesso aos serviços básicos de saúde. Na segunda questão, nós vimos aí o modo de vida. Como é que é o modo de vida na sua comunidade ou no bairro onde você mora? Também é importante destacar que muitos responderam no nosso chat, né? Galera que vive próximo de floresta, próximo de áreas de proteção ambiental, próximo a grandes centros urbanos, muita gente morando ali no centrão da cidade, né? E aí a galera também respondeu sobre seus costumes, né? É importante também destacar isso. Costume na alimentação, olha, me alimento com isso, eu tomo café da manhã com pão, com tucumã, eu tomo meu café da manhã com tapioca, eu almoço peixe frito, eu janto açaí, enfim, é de acordo com a sua realidade, com o seu contexto social, tá bom? Na terceira questão, nós vimos que como o tempo influencia nas paisagens, né? Que elas são modificadas. Quais são os agentes da natureza que podem modificar a paisagem? Muito importante destacar isso. O primeiro agente da natureza que transforma a sociedade é a mudança climática, tá bom? E ela é responsável por transformar a natureza. O segundo agente que pode modificar a natureza é a ação do homem, tá bom? A ação do homem também influencia na mudança da natureza. E a última questão, nós vimos aí, quais dessas ações podem ser tomadas para prevenir perigos em áreas de risco. Circule as alternativas corretas. Então, a alternativa correta aí é a ação 3 e a ação 4, tá? Então, nós vimos aí que construir calhas nos telhados conservando eles limpos também contribui para evitar perigos e aterrar os buracos que acumulam água. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Galerinha do sexto ano aí movimentando o chat, continuem movimentando o chat. E daqui a pouco vamos continuar agora com a aula de História. Valeu! A sua aula continua no próximo vídeo.